Tudo bom, pessoal? Então, dando continuidade às nossas videoaulas sobre engenharia de software. Na aula passada nós conversamos um pouco, na verdade foi uma introdução ao que são processos de softwares. Eles são um conjunto de atividades que são desenvolvidas sequencialmente. Falamos sobre as 4 atividades básicas do processo de desenvolvimento de um software, que existem alguns modelos de desenvolvimento de software, e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o modelo em cascata, que é o modelo mais antigo que nós temos de desenvolvimento de processos de software, o qual foi derivado de processos mais gerais da engenharia de sistemas. E ele tem esse nome, o modelo em cascata, o waterfall, ou também conhecido como ciclo de vida de software, por causa do encadeamento que tem entre uma fase e outra do seu processo. O modelo em cascata é um exemplo de um processo dirigido a planos. Em princípio, você deve sempre planejar e programar todas as atividades que vão ter no decorrer do seu processo, antes de começar a trabalhar nelas. Aqui nós temos uma imagem que descreve bem. Então nós temos alguns passos, na verdade, bem definidos que devem ser realizados, como definição de requisitos, projeto de sistema e software, implementação e testes unitários, integração e teste de sistema e operação e manutenção. Como vocês podem ver, cada uma dessas atividades, esse nosso modelo de processo de software, ele é encadeado com a sua próxima atividade. E ele só deve ser finalizado depois. Desculpem, a próxima etapa só deve ser iniciada após a finalização da sua etapa anterior, onde são cumpridos todos os requisitos necessários. Então, dentro desses principais estágios do modelo em cascata, nós temos, como eu já falei, análise e definição de requisitos, que é onde os serviços, restrições e as metas do sistema são estabelecidos por meio de consultas a usuários. Em seguida, são definidos em detalhes e funcionam com uma especificação do sistema. Então, a gente define todos os nossos pontos do sistema junto ao nosso cliente. Nós vamos ter uma especificação de tudo o que será feito. Nosso segundo ponto, no projeto de sistema e software, nós já temos que o processo do projeto de sistema ele vai alocar os principais requisitos tanto para o sistema de hardware como para o sistema de software, por meio de definições de uma arquitetura geral do sistema. Então nós vamos ter a definição, o projeto e definição dessa arquitetura, e é onde se encaixa os requisitos de hardware junto com os requisitos de software. E onde o projeto, na verdade, nesse ponto, o projeto de software, ele envolve principalmente a identificação e descrição das abstrações fundamentais do nosso sistema de software e seus relacionamentos. Após, como nosso terceiro passo, nós temos a implementação, ou seja, o desenvolvimento, a nossa programação e os testes unitários, que são os testes que são feitos em cada parte do desenvolvimento. Então, durante esse estágio, o projeto de software ele é desenvolvido como um conjunto de programas ou unidades de programas. O teste unitário ele envolve a verificação de que cada unidade atende às especificações as quais nós fizemos lá na nossa parte análise e definição dos nossos requisitos. Então, ter cuidado com isso, são os nossos testes unitários. Após isso, nós temos a nossa etapa de integração e teste de sistema, onde as unidades individuais de programa ou programas são integradas e testadas como um sistema completo para assegurar que os nossos requisitos de software atendam às exigências do nosso cliente. Então, depois de ser feito o teste unitário na etapa inicial, onde nós tivemos cada partezinha separada, agora nós vamos integrar todas essas partes para ver se o sistema roda como um todo, e se ele atende a todos aqueles nossos requisitos já especificados lá na nossa primeira etapa. Então, após essa parte de teste, o sistema de software ele é entregue ao cliente. E como nossa última etapa, nós temos a operação e manutenção. Dentro da operação e manutenção, normalmente não totalmente necessária, é a fase mais longa do ciclo de vida, onde o sistema é instalado, colocado em uso. Então a manutenção ela envolve a correção de erros que não foram descobertos em estágios iniciais do ciclo de vida, no nosso modelo em cascata, com melhora da implementação de determinadas unidades do sistema, a ampliação de serviços. Tudo isso em resposta, óbvio que nós temos que ter todo um feedback do nosso cliente. E sendo verificado se atende aos requisitos, né? Pode ter alguma modificabilidade ali e a novos requisitos descobertos. Então, funciona assim, ó. A cada
resultado de cada estágio desse nosso modelo em cascata, ele deve ser totalmente aprovado por meio de um documento, onde esses documentos são assinados, dizendo, ó, foi finalizada a primeira parte. E nós nunca podemos iniciar o estágio seguinte sem que o anterior tenha sido totalmente concluído. Então, na prática, esses estágios eles se sobrepõem e alimentam uns aos outros com as suas informações. E durante o projeto, como eu já citei, os problemas com os requisitos são identificados, durante a parte de codificação, problemas do projeto são encontrados e assim por diante, mas sempre tendo um feedback do nosso cliente. Só que lembrando, o modelo em cascata ele segue determinadas etapas. Nós temos a nossa especificação lá, depois o nosso projeto, depois o nosso desenvolvimento, depois nós temos o nosso teste e por fim nós temos a nossa operação. Então o cliente só vai ter o software após o teste, e na verdade após o teste de integração do sistema, porque anteriormente nós tivemos o teste de unidade. Então nós só vamos poder entregar para o cliente a partir do teste de sistema, onde todos os nossos módulos, todos os nossos componentes, eles vão ser todos integrados e vão funcionar como um só. Então a partir desse ponto a gente vai ter o feedback do cliente para efetuar todas essas modificações. E nós vamos encontrar esses erros de codificação no decorrer do nosso processo. Então o processo de software ele não é um modelo linear simples, mas ele envolve, como eu falei, o feedback de uma fase para outra. Então, assim como os documentos que são produzidos a cada parte desse nosso processo, a cada fase, eles podem ser modificados para refletir alterações que são feitas dentro de cada um deles. Lembrando que o modelo em cascata ele é consistente com outros modelos de processo de software da engenharia, e a documentação é produzida em cada fase do seu ciclo de vida. Dessa forma, o processo torna-se totalmente visível e os gerentes podem monitorar o processo de acordo com o plano de desenvolvimento. E o seu maior problema está na divisão inflexível do projeto em estágios distintos, bem como nós vimos. Nós temos todos aqueles estágios para serem desenvolvidos e nós temos cada um daqueles estágios totalmente definidos, sem poder ter alterações dentro deles. Lembrando, em princípio, o modelo em cascata, o modelo de processo de software em cascata, ele deve ser usado apenas quando requisitos são bem compreendidos, ou seja, quando nós entendemos todos os requisitos que o cliente quer. Quando a gente tem aquele cliente totalmente indeciso, que não sabe como que vai ser o sistema, na verdade ele não tem ideia nenhuma das suas funcionalidades, não é aconselhado utilizar o modelo em cascata. O modelo em cascata deve ser utilizado para sistemas que têm todos os requisitos bem definidos. Cuidado com isso. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Nossa próxima aula a gente vai continuar com nossos outros modelos de processo de software. Até mais.